Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está especial, pneumatologia, lição 3. Pessoal, hoje a aula está maravilhosa, tá bom? No final eu vou falar dos livros que está aqui em cima, do anel, tá bom? Mas a aula agora é sobre o Espírito Santo, aula 3. Tá aqui, a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? E hoje é sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também vamos falar nos dons espirituais, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento. Tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje, tá bom? Seja bem-vindo. Se você tem esse livro, abre na lição 3. Se você não tem, entre em contato comigo. Vamos lá. A Santa Trindade. Olha aqui, A Santa Trindade, lição 3. Nesse livro. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a Trindade. O que é a palavra Trindade? É a união de três pessoas distintas em uma só divindade. Eu vou repetir para vocês gravar. O que significa a palavra Trindade? União de três pessoas distinta em uma só divindade. A palavra Trindade não está na Bíblia. Ela é escrita na literatura no ano 300, 200 e pouco, por Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva. A Trindade está na Bíblia, mas em si a palavra Trindade é uma palavra técnica, não está na Bíblia. É igual a palavra meteoro. João viu estrela caindo do céu. Naquele tempo não tinha a palavra meteoro igual nós temos hoje. Então é uma palavra mais técnica, mais moderna, tá bom? Então a Trindade é a união de três pessoas distintas em uma só divindade. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Humanamente nós chamamos de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Mas divinamente, antes da criação da terra, não era assim. Era Elohim, a palavra e o Espírito. Jeová, a palavra e o Espírito. Ou Elohim, o verbo e o Espírito. O que é que diz de João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, meu irmão, Elohim, o verbo ou a palavra, que é Cristo, e o Espírito. Quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, é humanamente, para entender que Jesus é o Filho de Deus, humanamente nascido de Maria. Mas antes de Maria, antes da terra, antes do ser humano, não era Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nunca foi Pai de Jesus, só na parte humana, natureza humana. Ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Então, antes da criação da terra, era Elohim, a palavra e o Espírito. E hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. A palavra Trindade significa união de três pessoas distintas em uma só divindade. Está aqui nesse livro, para quem tem o livro. A Trindade está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem. Deus olhou para a Trindade e disse, façamos o homem. Deus não olhou para os anjos, façamos o homem. Não, olhou para a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Então, façamos o homem. É a Trindade, é os três. Elohim, a palavra e o Espírito. Eis que o homem é como um de nós. Quando Adão e Eva pecaram, Deus desceu e falou, eis que o homem agora é como um de nós. Nós quem? Elohim, a palavra e o Espírito. Desçamos e confundamos a língua do homem. A Trindade está na Torre de Babel. Deus falou, desçamos. Deus não falou assim, eu vou descer. Não, desçamos e confundamos a língua do homem. Então a Trindade está em Gênesis, capítulo 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. A Trindade está após a queda do homem. Eis que o homem é como um de nós. A Trindade agora está em Gênesis 11, na Torre de Babel.
desçamos e confundamos a língua do homem. Portanto, a Trindade está em Gênesis, está em toda a Bíblia. A Trindade no Novo Testamento, no batismo de Jesus. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vem em forma de uma pomba e a voz do céu, que é Deus, dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então a Trindade está no batismo de Jesus, no Novo Testamento. A Trindade está na fórmula batismal, foi Jesus que falou: ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, que Paulo falou, o grande amor de Deus ao Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, tá vendo aí? Então a Trindade está no Novo Testamento também. Está no batismo de Jesus, está na fórmula batismal, está na bênção apostólica. As referências estão aqui, ó. Tá bom? Por isso que é bom você ter esse livro aqui em casa para você acompanhar melhor aqui e aqui, tá bom? Anotando, estudando melhor, porque a aula é rápida. Definição da Trindade. As três pessoas são chamadas Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então tem três deuses? Não. É um Deus em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quantos deuses são? Um. Quantas pessoas? Três. É igual ao casamento. Quantas pessoas? Duas. Quantas carnes? Uma. Então, eu já ensinei nas aulas passadas sobre unicismo, triteísmo e trinitarismo. Nessa lição aqui, ó. Nessa lição eu falei sobre unicismo. O que é unicismo? É a crença em um Deus que se manifestou três manifestações. O mesmo que criou Adão, é o mesmo que desceu na cruz do Calvário, é o mesmo que desceu no Pentecoste. Isso é unicismo. E é contra a Bíblia. É heresia. O unicismo é contra a Bíblia. E o triteísta é três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Três deuses. Não. O que Moisés escreveu em Deuteronômio? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Só tem um Deus, meu irmão. Qual é esse único Deus? É a Trindade. A Trindade forma um único Deus. Não são três deuses. Se você crê em três deuses, você cai no triteísta. Nós somos trinitarista. O que é o trinitarista? É a crença em um Deus, em três pessoas diferentes. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas é um Deus em três pessoas, tá bom? É como fosse a água. A água é um só, mas ela tem três estágios: sólido, líquido e gasoso. O tempo é um: passado, presente e futuro, mas é um tempo só. O espaço é um, mas é dividido em três: passado, a profundidade, largura e altura. O tabernáculo de Moisés era um, mas dividido em três: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O homem é um, mas dividido em três: corpo, alma e espírito. Tá vendo aí, pessoal? Então, a Trindade é a união de três pessoas distintas em uma só divindade. Sobre os dons espirituais. Ora, a diversidade de dons. Os 9 dons se resumem em três: dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Dom de saber, dom de falar e dom de agir. Dom de saber, sabedoria, discernimento e ciência. Dom de falar, profecia, variedade e interpretação. Dom de agir, fé, cura e maravilha. Então, esses são os 9 dons do Espírito. Lembrando aqui que os dons não salvam ninguém. Foi Jesus quem falou. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei,
expulsei demônio, fiz morto ressuscitar, fiz muita maravilha em teu nome. Eu tenho os dons e usei os dons. Aí Jesus vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Entendeu, meu irmão? Então, dom não salva ninguém. O que que salva? Quer saber? Paulo fala, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, fé. Isso salva. O fruto revela caráter. O dom revela poder. O dom é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. Eu vou repetir. O fruto é do homem para Deus. Os dons é de Deus para o homem. Os dons revelam poder. Os frutos revelam caráter. O que salva não é os dons, é o fruto, é o caráter. Tá? Mas mesmo assim, os dons são importantes? São, para ser usado na igreja. Salmo 46. Há um rio, o Espírito Santo, cujas correntes, os dons espirituais. Alegra a cidade de Deus, a igreja, o santuário da morada do Altíssimo, o coração. Então, os dons são importantes? Claro que são, está na Bíblia, é bíblico. Quem desfazer de dons é um herege, está contra a Bíblia. Mas só que o dom não salva. É um mecanismo de avivar a igreja, de fazer milagre para a igreja, mas o que salva é o fruto, não são os dons. Então, são 9 dons: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito, os dons de poder, fé, cura e maravilha, e o dom de falar, que é locução, profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. São esses 9 dons que edifica a igreja. E os dons servem para 3 coisas segundo a Bíblia: edificar, consolar e exortar. Toda profecia, todos os dons trabalham nesses 3 objetivos. Ou ele edifica, ou exorta, ou consola. Fora disso, é procedência maligna. Dentro da igreja tem 3 fontes de manifestação: divina, humana e diabólica. Divina se aceita, humana se ensina, diabólica se expulsa. Palavra da sabedoria, o que que é? Salomão tinha sabedoria. Manda matar a criança com espada no meio e tal. Aquilo ali foi o dom da sabedoria, meu irmão. E na verdade não tem um dom da sabedoria, é a palavra da sabedoria. Não tem um dom da ciência, senão você saberia tudo. O nome do dom é palavra da ciência, palavra da sabedoria. Por que palavra? Porque é só na hora que Deus quer usar. Então eu tenho um dom da ciência. Não, você não sabe de tudo. É só o que Deus te revela. É só o que na hora que Ele te dá a palavra. Então por isso que é o nome palavra da ciência e palavra do conhecimento. Porque tem gente, Deus me deu o dom do conhecimento e da ciência. Você sabe de tudo? Você é Deus? Então é palavra da ciência e palavra da sabedoria. O que é esse dom, palavra da sabedoria? Para você pregar a palavra, meu irmão. Ter sabedoria para resolver problema. E o que é palavra da ciência? É aquilo que todo mundo chama de revelação. É o uso da revelação, é o dom da ciência. Jesus falou para a mulher samaritana, vai lá e chama teu marido. Não teu marido, disseste bem. Jesus usou o dom da ciência. O que é o dom da ciência? Conhecer o oculto e o profundo. O que é o dom da palavra? Pregar e ter sabedoria para resolver problema. Tá bom? E o dom de discernir os espíritos? É aquilo que você olha para uma pessoa e você vê dentro dele. Se é Deus, se é o diabo. Você consegue, Deus te revela se ela está sendo usada por Deus ou pelo diabo. Discernir a profecia. Discernir as pessoas. Discernimento de espírito é um dom. Então, biblicamente, existe 3 fontes de manifestação. Falei para vocês, está aqui na minha mão. Tá bom? Manifestação divina,
humana e diabólica. Divina se aceita, humano se ensina, diabólico se expulsa. Aí tem o dom da fé, cura e maravilha. O que é o dom da fé? É multiplicação. Jesus orou, multiplicou os pães, os peixes. Você tem ali meio quilo de feijão, tem 20 pessoas para almoçar, você ora e o feijão multiplica. Dom da fé é para fazer milagres. Elias orou e não choveu. Depois orou e choveu. Dom da fé. E cura é o dons de curar. Está no plural, né? Dons de curar. Por que dons? Porque tem 3 tipos de doença. Doença psicológica, doença espiritual e doença física. Por isso que é chamado de dons. Tem 3 tipos de doenças. Doença física, que é a diabetes, o câncer e muitos outros. Doença emocional e doença espiritual. Por isso que são dons de curar. Tá bom? Então o corpo adoece, a alma adoece ou o espírito adoece. Doença de espírito, soberba. Doença de alma, amargura, mágoa. Doença do corpo, câncer, diabetes. Então são 3 tipos de doença. Aí por isso que a Bíblia fala dons, no plural, de curar. Não é dom do cura, dons de curar. É plural por causa que é corpo, alma e espírito. E dom da maravilha é para fazer o morto ressuscitar, o cego enxergar. É o sobrenatural, pessoal. Pela Bíblia, o dom de maravilha ressuscita mortos, faz milagre extraordinário. Mar vermelho se abrir, cego enxergar. Porque cura é aquilo que é para curar ali, ó. Era o natural, não está mais natural e volta. Agora, a maravilha é o sobrenatural. Entendeu? Eu já falei sobre isso. O objetivo da profecia é edificar, consolar e exortar. Existem 3 tipos de fé: fé natural, fé salvadora e fé sobrenatural. Variedade de forma de cura, pelo poder da oração, pela imposição de mão, pela pregação da palavra. Dons de maravilha também já falei. O Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo está lá em Gênesis. Deus criou o homem, façamos o homem. Olha o Espírito Santo aí. Eis que o homem é como um de nós. Olha o Espírito Santo aí. Desçamos ali e confundamos a língua do homem na Torre de Babel. Olha o Espírito Santo aí. Desçamos, façamos. Olha aí a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo criou Adão. O Espírito Santo foi lá na Torre de Babel com Deus para confundir a língua do homem. O Espírito Santo está no Antigo Testamento. Está aí, ó. O Espírito Santo está nos livros histórico, poético. O Espírito Santo está no Novo Testamento, no livro de Atos. O Espírito Santo está nas epístolas. O Espírito Santo está em Apocalipse. O Espírito Santo ajudou a interpretar, aliás, inspirar a Bíblia. Quem escreveu foi o homem, mas inspirado por quem? Pelo Espírito. A Bíblia diz, porque nenhuma profecia é de particular interpretação. O Espírito Santo ajudou o homem a escrever a Bíblia, inspirou o homem. Toda escritura é divinamente inspirosa, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, porque nenhuma profecia é de vontade humana, mas os homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Ou seja, é errado você dizer, eu entendo isso, eu entendo aquilo, e eu entendo isso. Quem é você para querer interpretar a Bíblia? A regra da hermenêutica fundamental é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, entendeu? A Bíblia contém 2 testamentos, 66 livros, 1189 capítulos, 31.105 versículos, 773 mil palavras,
Olha aí, pessoal. Tira um print disso aí, ó. Você está dando para ver aí, ó. Mas tudo isso a Bíblia tem. Deixa eu ver mais. Quantos homens escreveram a Bíblia? Cerca de 40. Quantos anos? 1.600 anos. Para escrever a Bíblia de Gênesis até Apocalipse levou 1.600 anos. Ou seja, 16 séculos em 40 diferentes autores. O Espírito Santo no Pentecoste. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce. Atos capítulo 2. Batiza o povo com o Espírito Santo. E fala em língua estranha, a igreja nasce ali. O sobrenatural acontece no dia de Pentecoste. Deus atua lá temporariamente. Grave essa frase que eu vou falar com vocês. Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. Agora vamos para o Espírito Santo. Espírito Santo no Antigo Testamento, sobre nós. Novo Testamento, o Espírito Santo do nosso lado. Hoje em dia, o Espírito Santo dentro de nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia temporariamente. Lembra de Sansão? Sansão não era 24 horas forte. O Espírito descia, ele era forte e voltava. Só que hoje, o Espírito Santo não precisa mais descer. Ele já está conosco. Lembra de Noé? Soltou a pomba e voltou. Soltou a pomba novamente, voltou com o ramo de oliveira. Soltou a pomba a terceira vez, a pomba não voltou mais. Então, representa o Espírito Santo. Soltou a pomba e voltou. Na criação, o Espírito Santo veio, se moveu sobre as águas e voltou para o céu. Noé solta a segunda vez a pomba, ela volta com o ramo de oliveira. Jesus vem na terra, pousa sobre Cristo, que é a oliveira verdadeira, e volta para o céu. Noé solta a pomba pela terceira vez e ela vai e não volta mais. No Pentecoste, o Espírito Santo veio e ficou conosco para sempre. Entendeu, pessoal? Coisa linda, né? Aprendendo a palavra de Deus. O Pentecoste tinha 3 festas, os judeus. A Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecoste. No Pentecoste tinha cerca de 120 pessoas orando 24 horas por uma semana. Aí o Espírito Santo desceu e começou a batizar todos eles. E a Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito Santo. É Atos 2. E reunidos-se no mesmo lugar, de repente veio de um vento vermento e impetuoso, encheu toda a casa que estava reunidos. E todos foram vistos por ele, língua repartida como de fogo, e todos falaram em outras línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo. Tá bom, pessoal? Então essa é a aula 2, está muito gostosa, mas a próxima aula é a lição 3, o Espírito Santo na vida do pecador. Essa é a lição 3. A próxima lição é a lição 4, sobre o Espírito Santo na vida do pecador, tá bom? Pessoal, agora eu vou mostrar os livros, mostrar aqui o meu escritório. E se você quiser adquirir esses livros, me chama no WhatsApp. Curso básico, 20 livros. Curso médio, 30 livros. Curso bacharel, 40 livros. Curso mestrado e anel de formatura, tá bom? Vamos mostrar aqui, ó, pessoal. Olha aí, pessoal. Aqui é os 20 livros do curso básico, ó. Curso básico, 20 livros. Mestrado tá aqui, ó. Mestrado em teologia, esse livrão grande aí, ó. Então, você quer o básico, é esses 20 livros. Você quer o básico, o médio, o bacharel, são 40 livros. São esses 20 mais 20. Aqui é o canudo de formatura, que os alunos vêm se formar aqui em São Paulo. Aqui é o anel de formatura de teologia. Aí tem um anel fino e um anel grosso, ó. Aí você escolhe aí, pessoal. Tem anel fino e anel grosso, ó. Tá bom? Aí vocês podem assistir as videoaulas aí, ó. Olha lá. Olha o nome do canal.
Pastor Josiel Saraiva. Aqui é a formatura. Aqui é o WhatsApp, quem quer falar comigo, tira um print. Aqui é a formatura dos alunos, ó. Ó o nome do canal. Aí você vai aqui no playlist. Quando você clica na palavra playlist, aí abre todas as videoaulas, ó. Olha lá, ó, teologia, cristologia, pneumatologia, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é aula, ó. Cada livro desse tem 4 videoaulas. Olha aí, teologia, 4 videoaulas. Cristologia, 4 videoaulas. Pneumatologia, 4 videoaulas. Nesse canal aqui, ó, você procura aqui, ó. Pastor Josiel Saraiva Playlist, que sou eu. Olha os livros aqui, ó. Tá bom, pessoal? Esse livro aqui, ó, são essas videoaulas que vocês vão assistir. Me chama nesse WhatsApp aqui, ó. Shalom Adonai.